Oi, pessoal! Já pararam para pensar o que acontece quando um crime cruza fronteiras? Imagina só, uma pessoa é condenada em outro país, mas as consequências dessa decisão precisam, de alguma forma, ser aplicadas aqui no Brasil. Bom, é exatamente sobre isso que vamos conversar. Vamos entender como uma sentença criminal estrangeira pode, ou não, ter validade por aqui, olhando o que diz o nosso Código Penal. O cenário é até mais comum do que parece, viu? Um crime é julgado lá fora, mas a pessoa condenada, ou os bens dela, estão em território brasileiro. E aí, como é que se faz essa justiça atravessar a fronteira? Um país não pode simplesmente impor suas decisões a outro, por uma questão de soberania. E é bem aqui que nasce um dilema fascinante do direito internacional. Então, vamos à pergunta que não quer calar. Uma condenação criminal lá de fora tem algum efeito prático aqui no Brasil? Pensa comigo. Alguém foi condenado por uma baita fraude financeira na Europa, mas todo o patrimônio dessa pessoa está em bancos brasileiros. Como as vítimas vão ser ressarcidas? Aquela sentença europeia tem alguma força aqui? A resposta, claro, não é um simples sim ou não. Ok, então para resolver esse dilema todo, a solução que o Brasil encontrou tem um nome bem específico e super importante: homologação. É essa ferramenta jurídica a chave que abre a porta para que uma decisão estrangeira possa de fato ter efeitos práticos por aqui. Mas, afinal, o que é essa tal de homologação? Olha, não é uma aceitação automática de jeito nenhum. É, na verdade, um processo de validação. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, vai analisar essa sentença estrangeira para ver se ela cumpre uma série de requisitos legais. Só depois disso é que ele autoriza que ela produza efeitos no nosso território. E aqui vem o pulo do gato. Um ponto crucial. A homologação só rola se a nossa lei, a lei brasileira, prevê consequências parecidas para aquele tipo de crime. O STJ não vai rejulgar o caso, tá? A ideia é garantir que a decisão de fora seja compatível com os princípios da nossa ordem jurídica. É uma questão de soberania e, claro, de coerência. Certo. Mas por que o Brasil se daria ao trabalho de homologar uma sentença estrangeira? A nossa lei é bem clara quanto a isso e estabelece dois objetivos principais. Os motivos são bem específicos. Vamos dar uma olhada. E olha só como a divisão é clara. De um lado, temos os efeitos civis. Isso significa garantir uma compensação para a vítima, sabe? Obrigando o condenado a reparar o dano, devolver bens, essas coisas. Do outro lado, uma finalidade mais de ordem pública, a medida de segurança, que visa proteger a sociedade. E essa limitação não é à toa, não. O Brasil colabora para reparar danos e proteger a coletividade, mas reserva para si o poder de punir com prisão, que é, vamos combinar, a expressão máxima da soberania penal. Beleza, já entendemos o porquê homologar. Agora a gente precisa ver o como. O procedimento para começar esse processo todo de homologação é diferente dependendo de qual daquelas finalidades a gente está falando. A diferença aqui é bem direta. Para os efeitos civis, tipo a reparação do dano, a iniciativa é da parte interessada, ou seja, a própria vítima. Agora, para impor uma medida de segurança, a coisa muda de figura. A ação é do Estado. Nesse caso, a homologação depende ou da existência de um tratado de extradição com o país de origem da sentença, ou então de um pedido formal do nosso ministro da Justiça. Então, no final das contas, o que a gente vê é que a justiça pode sim cruzar fronteiras. Mas não de qualquer jeito. O direito brasileiro cria um caminho bem controlado e criterioso para isso acontecer, sempre tentando equilibrar a cooperação internacional com a proteção da nossa própria soberania e do nosso sistema legal. Para a gente amarrar tudo, vamos recapitular os pontos-chave. Primeiro, nada é automático. Sentença estrangeira não tem efeito imediato no Brasil. Segundo, a palavra mágica é homologação, que é o processo de validação legal. Terceiro, as finalidades são bem restritas, ou é para reparar um dano civil ou para aplicar uma medida de segurança. E por último, quem dá o pontapé inicial no processo depende do objetivo, podendo ser a parte interessada ou o próprio Estado. E tudo isso nos deixa com uma reflexão bem importante, né? Mecanismos como a homologação são essenciais em um mundo cada vez mais globalizado, mas eles também nos forçam a pensar qual é a medida certa, até que ponto um país deve abrir mão de sua soberania para colaborar com a justiça de outro. Essa é a grande pergunta que fica no centro do direito penal internacional. Valeu pela companhia.